Boa tarde, senhores, senhoras e senhoritas. Prazer, um privilégio estar aqui. Esse chamado professor Fábio. Eu acho que o projeto é um projeto muito importante. A possibilidade de você competir. Eu acho que está lá embaixo. Está lá naquela sala? Eu não sei, eu acho que está com os meninos. A possibilidade de vocês estarem competindo em pé de igualdade com as grandes escolas. Porque a equipe de professores que passa por aqui é a mesma equipe de professores que estão na maioria das grandes escolas de Fortaleza, tá? Bom, para quem não me conhece, vamos às apresentações formais, tá? Essa coisa grande e róseo e gordo que vocês estão vendo aqui é o professor Tiago Cavalcante, tá? Por favor, Tiago com TH e Cavalcante com I, tá? Não escreva meu nome com E porque eu não gosto. Quer ganhar um inimigo? Escreva meu nome com E, tá? Eu te desejo quebrar uma perna, se tu escrever meu nome com E. Eu te desejo cair do ônibus, no meio da lama, na chuva, na frente de todo mundo. Que a negada grita assim, yay! Né? A famosa vaia cearense, tá? Professor, por que tanta raiva assim? Porque ninguém gosta que escreva seu nome errado, nem eu. Não é verdade? A galera aí que tem nome importado, povo que se chama Gislanderson, né? Não é chato, né? Toda vida a galera escreve seu nome errado. Pronto, eu também não gosto não. Então Cavalcante com I, por favor. Agora, claro, existe também uma explicação para isso, né? Não sei se alguém já conhece essa história. Mas a família Cavalcante é uma família só. Cavalcante com I, Cavalcante com E, tudo é a mesma coisa, certo? Todos nós somos descendentes de um mesmo Cavalcante, um tal de Francisco Filippo Cavalcante, um italiano que veio para o Brasil no século XVII, fugido da Itália de problemas pessoais lá, se estabeleceu em Pernambuco, ganhou dinheiro, a família ficou rica, tão poderosa que no século XIX tinha um ditadozinho popular que dizia assim: quem viver em Pernambuco há de estar desenganado, pois há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado, não é? De tão poderosa que a família era. E aí, na passagem da monarquia para a república, a família perdeu poder, prestígio, se espalhou e se transformou nessa grande família. Para quem não sabe, a família Cavalcante é a maior família do país. Eu, sinceramente, pensava que era ou Silva, ou Lima, ou Souza, porque em todo buraco tem um. Quer ver? Vamos fazer uma pesquisazinha aqui. Quem é Silva? Levanta a mão. Olha aí, o rumo de primo que tem aqui, né? Quem é Lima? Olha aí. Quem é Souza? Quem é Cavalcante aqui além de mim? Com I ou com E? Se for com E, não vai gostar muito do que vai ouvir, mas supera, né? A gente abstrai, né? Essas coisas. A origem da divisão, vou contar, viu? Prometa-me que não vai ficar chateado, tá? A origem da divisão Cavalcante e Cavalcanté. Existem várias versões, mas uma das mais aceitas diz que dois irmãos Cavalcante viviam numa propriedade que eles herdaram do pai. Os meninos eram muito amigos, se davam muito bem, mas aí um belo dia chegou uma moça muito bonita na região. E aí você sabe o que mulher bonita faz, não é? Os dois meninos se apaixonaram por ela, um casa com ela, mas o coração dela pertencia ao outro. E aí tu imagina onde é que isso vai parar, né? Diz que a briga entre os irmãos foi tão feia que eles separaram as terras e os nomes, passando um a assinar com I e o outro a assinar com E. Mas na história quem levou chifre foi o com E, viu? É por isso que eu não gosto de Cavalcanté, porque essa vocação aí eu não carrego não, né? Sou nem do Zé Walter. Tem alguém do Zé Walter aqui? O pessoal diz que no Zé Walter tem um negócio, né? Eu acho que é a história do povo, mas o pessoal diz que tem essa coisa, né? Tem gente que quando descobre que o Zé Walter tem essa fama, muda de bairro. Mas não pode mudar para perto não, porque quem mora vizinho ao Zé Walter diz que é corno por osmose, é verdade, é?
Eu acho que é exagero das pessoas, mas enfim, né? Eu acho que é exagero. Mas deixa eu só falar mais uma do Zé Walter, né? Diz que no Zé Walter tem tanto corno que um dia se chover argola não cai uma no chão, fica tudo pendurado na cabeça do povo, é verdade? É exagero, é exagero. Vamos para frente, ó. Galera, boa tarde a todos. Sou o professor Tiago, a gente vai trabalhar aqui um assunto que não é um assunto de conteúdo, certo? Lembre-se que a prova do Enem, ela não é uma prova que aborda matéria específica, né? Ela aborda competências e habilidades, certo? Quando você entra no site do INEP, tem lá a matriz de referência, tá? Ele vai te dar orientações. Baseado nisso, o professor Fábio pediu para nós prepararmos uma aula em cima da ideia de modos de produção. Então, na verdade, o que a gente vai fazer hoje à tarde aqui, para quem não sabe onde é que está aí o assunto na apostila, é página 76, tá? Para você se orientar, tá bom? Página 76. Também está aqui, ó, na frente, tá bom? O contato aí do professor Tiago. Para quem quiser adicionar o professor Tiago nas redes sociais, tá aí o contato de Instagram, tá aí o e-mail. Quem quiser pedir uma dúvida, sugestão de livro, sugestão de site para estudar, né? Professor, onde é que eu consigo mais questões? Tem muitos sites que a gente pode sugerir, tá bom? Entra em contato aí pelas redes sociais, entra em contato pelo e-mail, que na medida do possível o professor Tiago vai tirando suas dúvidas, tá? A ideia de hoje é muito simples. Nós vamos fazer uma abordagem dos chamados modos de produção, tá bom? Esses modos de produção, eles vão perpassar toda a história, gente. Então, o que a gente vai fazer aqui é um resumão, uma síntese histórica dos principais períodos da humanidade e de como a humanidade organizava as coisas que ela produz, tá? A competência que nós vamos trabalhar é a competência 3, certo? Que fala compreender a produção do papel histórico das instituições sociais, políticas, econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. E vamos trabalhar as habilidades 11 e 15, tá bom? Identificar o registro de práticas, grupos sociais no tempo e no espaço, avaliar criticamente os conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Percebe a amplitude do negócio? É uma tarefa muito grande abordar tudo isso, tá? E também a competência 4. A competência 4 é entender as transformações técnicas e tecnológicas e o seu impacto nos processos de produção, do desenvolvimento, do conhecimento e da vida social. Com habilidades 16, 17 e 18. Identificar os registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social, analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção e analisar os diferentes processos de produção e circulação de riqueza e a sua implicação socioeconômica. Ou seja, essas são as duas competências que nós vamos abordar as suas respectivas habilidades, trabalhando principalmente a ideia dos chamados modos de produção, tá? Agora, para trabalhar os modos de produção, nós precisamos primeiro saber o que são esses ditos, o que são esses chamados modos de produção, tá bom? Lembrando aí que os modos de produção, tá aí uma definiçãozinha do que é que seria modo de produção, certo? Modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz os seus bens e serviços, como os utiliza e como os distribui. Cada sociedade na história organizou a forma da produção dos seus bens de uma determinada maneira, tá? O conceito de modo de produção é muito atrelado à perspectiva marxista da história, que ainda é uma perspectiva que aparece muito em questões de vestibular e também aparece muito no Enem. Então, se faz necessário compreender mais ou menos o que são esses modos de produção. Lembrando que esses modos de produção, eles são fenômenos ligados a determinados períodos, mas que, ao mesmo tempo, eles não são únicos, né?
Por exemplo, quando eu falo em modo de produção escravista, a base da produção era o escravo. Mas isso não significa dizer que não houvesse uma outra forma de produzir além do uso do escravo. Beleza? Então que isso fique claro, tá? Esses modos de produção, eles são compostos de duas estruturas. A primeira, as forças produtivas. E o que é que seriam as forças produtivas? As forças produtivas são, por conseguinte, os elementos que o homem transforma através do trabalho para gerar os bens que necessita para a sua sobrevivência. Por exemplo, suponhamos, a gente está vivendo uma sociedade primitiva, uma sociedade que ainda não domina a agricultura, certo? O que é que seria uma força produtiva? Eu, homem, não produzo o meu próprio alimento. Então eu tenho que usar força para lutar contra o animal, matar esse animal, transformar esse animal em comida. Então isso é uma força produtiva, é tudo aquilo que lhe empenha a realizar trabalho. Na sociedade mais moderna, mais contemporânea, por exemplo, suponhamos que eu seja um motorista de Uber. O que é a força produtiva? O meio pelo qual eu uso para realizar trabalho, o meu automóvel. Isso é uma força produtiva, certo? Força produtiva é tudo aquilo que existe, que é usado pelo homem e que faz ou que permite que ele produza os bens que ele necessita, certo? Além do conceito de força produtiva, também faz parte da ideia de modo de produção, as relações de produção. E o que é que seriam as relações de produção? No processo produtivo, as pessoas dependem umas das outras para obter o resultado pretendido. Dessa forma, para produzir os bens e serviços de que necessitam, os indivíduos estabelecem relações entre si. Tais relações são chamadas de relações de produção. Então, as relações de produção, elas vão casar com as forças produtivas. Exemplo, suponhamos que a gente está na Idade Média. O que é que seria uma força produtiva? O feudo, a terra. E o que é que seria uma relação de produção? Eu, senhor feudal, que domino essa terra, estabeleço que as pessoas que vivem nela, os camponeses, os servos, têm que trabalhar para continuar vivendo nela. Então ele vai trocar a força de trabalho pela proteção que eu dou para ele. Isso é uma relação de produção. Então as classes desenvolvem relações de produções para produzir aquilo que elas necessitam. Aí no caso o servo produzia na terra que pertencia ao seu senhor o seu próprio sustento e o sustento do seu senhor. Isso é uma relação de produção típica do feudalismo. Cada sociedade possui suas relações de produção, tá? Bom, passando dessa parte mais conceitual, aí a gente vai ver quais são os modos de produção que já existiram na história, tá bom? Quais são os principais modos de produção que já existiram? Eis aí os principais. Modo de produção asiático, beleza? Modo de produção escravista, certo? Modo de produção feudal, que vai ser típico da Idade Média. Modo de produção asiático, puxa aí a setinha, quem está anotando, tá? Aí coloca assim, ó, Egito e Mesopotâmia, que são os dois povos onde esse modo de produção é mais comum e é o que mais cai. Tipo, existe modo de produção asiático em outras sociedades. Exemplo, incas, maias e astecas. Eles também vão utilizar o modo de produção asiático, certo? Trabalho coletivo, etc, etc. Porém, a possibilidade de cair Egito e Mesopotâmia é maior do que cair incas, maias e astecas. Sacou? Então é por isso que eu estou te dizendo, do lado de modo de produção asiático, aí você coloca Egito e Mesopotâmia, para você ter um exemplo de duas sociedades que usavam esse modo, certo? Abaixo, modo de produção escravista, o que é que você vai colocar? Grécia e Roma, beleza? Grécia e Roma
São as duas sociedades que vão utilizar esse modo de produção escravista. Agora, presta atenção. Você vai abrir uma chavezinha do lado de Grécia e Roma, uma chavezinha, sabe como é? Aquele colchetezinho assim. Aí você vai botar assim, ó, antiga. Ou seja, é a escravidão antiga. Porque também existe uma escravidão moderna, que é a escravidão que vai se dar a partir do século XV, direcionada principalmente para o continente americano. E vai ser uma escravidão diferente daquela escravidão que se fazia na Grécia e Roma antigamente, tá? Aí você bota Grécia e Roma, antiga. Abaixo de Grécia e Roma você vai botar América. Aí você vai botar moderna, tá bom? Aí a gente, quando chegar nos modos de produção, a gente fala um pouco mais sobre isso. Depois você tem um modo de produção feudal, que é típico da sociedade medieval, bota do lado, medieval, Idade Média, tá? Quando a gente chegar no modo de produção medieval, aí eu explicito mais, tá? Depois você tem um modo de produção capitalista, que vai emergir ali no finalzinho da Idade Média, com o declínio do feudalismo, tá bom? Quando o feudalismo entra em decadência, entra em colapso, emerge esse modo de produzir as coisas, que é o capitalismo, beleza? E vai até os dias atuais. Ou seja, o modo de produção que nós temos hoje é um modo de produção capitalista. Só que esse modo de produção capitalista, ele passa por fases, que é o que a gente vai ver quando estivermos trabalhando o modo de produção capitalista, tá bom? Agora, paralelo ao modo de produção capitalista, surgiu um outro modo de produção, que é o socialista, que foi implementado a primeira vez na Rússia em 1917, na China em 49, em Cuba em 59. Todas as três experiências no século XX, tá? É onde esse modo de produção socialista foi mais implementado e a gente vai falar um pouco sobre ele quando chegar no tempo adequado. Outra coisa, como é que vai ser o esquema aqui? O esquema vai ser assim. Ao final da explicação de cada modo de produção, nós vamos fazer uma questão ligada a este modo de produção para exercitar o que a gente viu, tá? Essa questão está aqui, ela não está aí na tua apostila. Mas na tua apostila tem várias questões falando sobre os diversos modos de produção, todas elas gabaritadas, para que você exercite depois isso. Se surgir alguma dúvida, entre em contato com o professor Tiago por e-mail, pelo Instagram. Professor, não consegui fazer essa. Professor, me tira essa dúvida. Professor, por que pode ser essa letra e não pode ser essa? E aí a gente vai tirando. Belezinha? Combinado? Tá tranquilo? Tá dando para entender direitinho? Posso ir para os modos de produção? Vamos nós, né? Primeiro modo de produção, chamado de modo de produção primitivo. Tiago, não tinha esse daí no esquema não, exatamente. Porque para Marx, o modo de produção ele começa com a propriedade privada. Só que antes da propriedade privada vai existir um outro modo de produção chamado modo de produção primitivo. Esse modo de produção primitivo era feito pelas sociedades da pré-história, certo? Ou seja, naquele momento onde a propriedade não existia ainda. A pré-história é o maior período da nossa existência sobre a Terra. Tudo sobre a pré-história ainda é muito incerto. Todo dia sai uma descoberta nova. Mas basicamente, a pré-história se divide em dois grandes blocos. Alguns trabalham três grandes blocos: o paleolítico, o neolítico e a chamada idade dos metais. Tá bom? Nesse período, o paleolítico, que é o período maior da nossa existência sobre o planeta, que vai do surgimento do homem até o surgimento da agricultura. Vai do surgimento do homem ao surgimento da agricultura. Quando a agricultura surge, nós passamos do paleolítico para o neolítico. Esse processo ficou conhecido como Revolução Neolítica, certo? Que é quando nós, seres humanos, dominamos a agricultura e domesticamos os animais.
E aí a gente vai passar por um processo chamado sedentarização, onde nós vamos deixar de ser nômades. Não precisaremos mais nos deslocar em busca de alimento. A gente vai plantar o que a gente vai comer e a gente vai criar o que a gente vai comer. Antes disso, a maioria de nós éramos grupos de caçadores, pescadores e coletores. Já imaginou se a gente ainda tivesse nessa? Eu caçando, olha a estirpe da criança, correndo atrás de um mamute, ia dar muito certo, né? Ia matar o bicho na barroada ele matava. Então assim, eram sociedades de caçadores, pescadores, coletores, eram sociedades muito simples, com uma pequena estratificação social. A divisão do trabalho acontecia por sexo e por idade. Tipo assim, cabia aos homens caçar, pescar e coletar. Cabia às mulheres cuidar das crianças e dos alimentos. Tá? Então, era basicamente a divisão dessa sociedade. Tudo que era produzido era distribuído coletivamente, certo? O fruto da produção era coletiva e praticamente a propriedade privada não existia. Essa sociedade, esse modo de produção primitivo, ele vai cair em decadência quando? Quando surge a agricultura. A agricultura vai surgir como e onde? Não se sabe ao certo. Existem alguns indícios que o processo de desenvolvimento da agricultura aconteceu por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Tem até um filme bacana, não sei se vocês já assistiram, chamado 10.000 AC, ou seja, 10 mil antes de Cristo. E esse filme vai exatamente trabalhar essa perspectiva, quando nós, a humanidade, deixamos de ser uma sociedade de caçadores, pescadores e coletores, para ser uma sociedade de agricultores. Quando nós deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários. É esse processozinho que o filme vai mostrar. O filme é cheio de imperfeições. Se você procurar na internet, quem é ligado com esse negócio de filme, tem lá os filmes que tem mais erros históricos. 10.000 AC é um dos que tem mais. Eles colocam um mamute junto com o ser humano. Essa ligação é impossível. Pelo menos aonde eles colocaram, que era um mamute na África. Mamute viveu nas regiões gélidas. Então assim, praticamente impossível que aquilo tenha acontecido como o filme mostra, tá bom? Aí quando nós deixamos de ser nômades, passamos a ser sedentários, produzimos o que nós vamos comer e criamos o que nós vamos comer, o que é que vai aparecer? Novos grupos sociais. Antes todos os homens eram o quê? Caçadores, pescadores e coletores. Agora alguns vão ser o quê? Agricultores. E outros, criadores. O que é que vai se produzir? Excedente. Quando se produz excedente, o que é que vai gerar? Comércio. E aí vai acontecer por volta de 7.000 a.C. um negócio chamado Revolução Urbana. Essa Revolução Urbana é o surgimento das primeiras cidades, que acredita-se que aconteceu ou no Oriente Médio ou na África. E aí vai começar a surgir o chamado Estado. O Estado ele vai aparecer desse momento e da necessidade de organizar esses contingentes populacionais. O crescimento da população, que vai ser devido à melhoria das condições de alimentação e a geração de excedentes que vai acontecer, vai fazer com que o Estado surja como forma de organizar essa galera. E aí nós passamos desse modo de produção primitivo para o modo de produção asiático, que é o outro modo de produção. Então, resumindo, vamos lá. Modo de produção primitivo, características principais. A mais importante, a ausência de propriedade privada. A propriedade era coletiva. O trabalho era feito por todos e distribuído coletivamente. Quando é que esse modo de produção deixa de existir? Por volta de 10.000 a.C., quando surge a agricultura, a geração de excedentes, vai acontecer a revolução urbana e vai surgir o Estado. Aí a sociedade passa do modo de produção primitivo para o modo de produção asiático, tá bom? Vamos fazer uma questãozinha sobre esse assunto. Olha só, a base da propriedade era comunitária. A dica,
O cara já vai te dizendo, ó, se a base da propriedade é comunitária, é uma forma sutil de dizer que não existe propriedade privada. Beleza? Então, a base da propriedade era comunitária, logo, somente dessa forma seriam superadas as dificuldades decorrentes da precariedade dos instrumentos de trabalho. A superação das hordas ou tropas coletoras possibilitou a transformação de novas coletividades. Isto é, os clãs, nos quais os indivíduos estão unidos pelos laços de parentesco no trabalho. E de forma, outra dicasinha fundamental, igualitária. É uma sociedade que não tem propriedade, é uma sociedade que trabalha coletivamente e é uma sociedade igualitária, tá? E com pouca possibilidade de acumulação de bens, ainda tem poucos bens, tá bom? E de formação de propriedade privada em função da pequena produção, se produz basicamente o que se consome. O texto acima se refere ao modo de produção, todo mundo aí já acertou qual é a alternativa correta, letra B de bola, comunista primitivo. Lembrando, galera, que esse comunista primitivo aí não tem nada a ver com o pensamento de Marx não, tá? Comunista primitivo é porque é antes da propriedade privada. Beleza? Fácil? Tranquilo? Posso passar para o próximo modo de produção? Modo de produção asiático, tá? Modo de produção asiático vai ser típico das sociedades do chamado crescente e fértil. Coloque aí, sociedades do crescente e fértil. Professor, que região é essa do planeta? É essa daqui, ó. A região do crescente e fértil é a região que vai mais ou menos do Nilo, no Egito, tá bom? Aqui à tua esquerda tá o rio Nilo, ó. Perto desse quadradinho aí, onde tem o vermelho, tá? Onde esse quadradinho roxo está dentro dele, tá bom? Ali fica o Egito, certo? E vai até onde hoje seria o Iraque. Iraque, partes da Síria, tá bom? Um território que na antiguidade era chamado de Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa meso entre e potâmia rios. Portanto, terra entre rios, já que a Mesopotâmia ela vai se dar em meio a dois rios, que são os rios Tigres e Eufrates. Beleza? Tigres e Eufrates. Preste atenção aqui no que o tio vai dizer, ó. Professor Tiago, somente o Egito e a Mesopotâmia são sociedades que desenvolvem-se ao longo de grandes rios? Não. Existem mais duas outras grandes sociedades que se desenvolvem ao longo de rio, que é a sociedade chinesa e a sociedade indiana, tá bom? A sociedade indiana se desenvolve ao longo de um rio chamado Ganges. E a sociedade chinesa se desenvolve ao longo de dois grandes rios. É até curioso, ó. O Egito está para a Índia, assim como a Mesopotâmia está para a China. O Egito, Nilo. A Índia, Ganges. A Mesopotâmia, Tigres e Eufrates. E a China, azul e amarelo. São os rios azul e amarelo. Em chinês, exercitando o meu chinês, Huanghu e Yangtze. Azul e amarelo. Huanghu e Yangtze, tá? Agora, a possibilidade de você ver num vestibular, tipo Enem, ou um vestibular mais próximo da gente, tipo esse tipo de questão, Enem, numa escala de 0 a 10, uma questão sobre Índia antiga, China antiga no Enem, de 0 a 10, menos 3. Possibilidade de você ver China antiga e Índia antiga no Enem é mínima, menor do que o coice de um pré-A. Daí tu imagina um pré-A dando um coice que tu imagina uma cor pequena, tá bom? Agora, para quem vai fazer o S,
Principalmente quem tem específica de história, os cursos que tem específicas de história, aí eu já acho um pouco mais possível, tá? Na prova da UES, já caiu China Antiga, já caiu Índia Antiga, já caiu África Antiga. Então se faz necessário estudar um pouco mais. Professor, por onde é que eu estudo isso aí? Pela própria internet, cara. Tem muita coisa disponível e boa na internet. Basta que você tenha uma orientação. Te dando umas dicas de sites bons para estudar na internet, que eu gosto muito, confio e passo para vocês, tá? Tem um maravilhoso chamado História Digital. Coloca aí no teu material. História Digital. Tem muito material bom no site História Digital. Se você quiser questões, teoria, assunto, tem muita coisa importante lá. Outro material bom, Mestres da História. Mestres da História. Tem muita coisa legal no Mestres da História, tá? Outro fenomenal, esse daí é o top, tá? Tipo assim, dos 3 que eu citei, é o que você vai encontrar mais material. História, bote aí, História, IN, separado, Foco, FOCO. História, Foco. Esse site é espetacular. Inclusive, para quem estiver querendo fazer aquelas revisões rápidas, professor, eu não quero ler o conteúdo todo de novo não, eu quero apenas um esqueminha que facilite eu lembrar das coisas. Os famosos mapas mentais. Lá tem uma galeria de mapas mentais sobre os mais diversos assuntos de história que você vai adorar, tá bom? Então procura o História em Foco. Não só tem teoria, tem mapa mental, tem exercício, tem muita coisa. Professor, e canais de vídeo? Eu gosto muito de alguns, tá bom? Vou dizer em ordem, do que eu menos indico para o que eu mais indico. Mas os 3 que eu vou falar aqui são muito bons, tá bom? O primeiro deles é o canal Nostalgia, tá certo? Do Felipe Castanhari. Para quem que eu indico esse canal? Geralmente para aquela galera que não gosta de história. Aquele povo que abre o livro de história, lê a primeira página e dorme. Aquele povo que quando está com insônia, estuda história e consegue dormir. Pronto, esse povo aí, certo? Se você não gosta de história, precisa de algo que te dê uma injeção de ânimo, nostalgia. O Felipe Castanhari é muito bom nessa parte de interação com você, de utilizar uma linguagem que você gosta de ouvir. Então ele te traz as coisas de uma forma mais didática, mais fácil. Agora, tem um detalhe. O Felipe Castanhari não é historiador. Como ele não é historiador, ele não está preocupado em passar conceitos históricos. Ele está preocupado em likes, em curtidas. Então ele fala coisas muitas vezes que são duvidosas, que são perigosas. Mas para quem não gosta de história, massa, porra. Entendeu? Tipo assim, entre não ver nada e ver isso, veja isso. Inclusive o Felipe Castanhari, ele tem umas coisas assim, tipo assim, resumo da história do Brasil, 500 anos em 1 hora. Puta que pariu. Eu fiz uma faculdade de 5 anos. O Felipe Castanhari consegue resumir a história do Brasil para você 500 anos em 1 hora. Mas é o que eu estou dizendo. Entre não ver e ver, veja. Tá certo? Agora, quem precisa de um pouco mais de tutano, não precisa de didática nem de curtida, precisa de material, conteúdo. Tem um canal extraordinário chamado Se Liga Nessa História. Se Liga Nessa História. Tá? Muito bom. Muito. Pensa assim, num beijo gostoso, Se Liga Nessa História é melhor. Entendeu? O beijo daquele crush que você esperava tanto, Se Liga Nessa História é melhor ainda. Sacou? Então procura esse canal, que muitos dos teus problemas em história tu vai resolver. Beleza? Agora o top, aquele que você pede para casar, no primeiro dia que você assiste, canal Nerdologia. Tá? Esse canal é simplesmente extraordinário. Inclusive o cara que faz o canal é um historiador formado pela USP. Então o cara sabe do que está falando. E ele coloca lá fontes, coloca links para você comprovar o que ele está dizendo. E ele vai te, enfim, te dar um banho de conteúdo e vai permitir você conseguir a sua tão sonhada vaga no curso que você quer.
Então vamos voltar para cá. Modo de produção asiático. Onde é que isso vai atuar? Na região do crescente fértil. Tiago, por que crescente fértil? Porque o desenho que a região faz na Terra parece o desenho de uma lua crescente. A lua crescente é aquela que parece que arrancaram um pedaço dela, que ela está comida, tá? Ó, uma lua crescente, por isso região do crescente fértil. Tiago, por que fértil? Porque é banhada por grandes rios, o rio Nilo e o rio Tigres e Eufrates, tá? Por isso crescente e fértil. Outra coisa, essas civilizações, elas vão ser diretamente dependentes desses rios, e elas vão construir grandes impérios. Esses impérios que precisam desses grandes rios são chamados genericamente de impérios teocráticos de regadio. Teocrático, porque o governante é visto como um deus, e de regadio, porque se desenvolve ao longo de rios, tá bom? Através desses rios, esses caras, eles vão construir, tá aí para você ver melhor, tá? A região do crescente fértil e quais são os territórios que estão dentro dela. Esses rios, eles vão ser fundamentais para eles desenvolverem obras hidráulicas, tá bom? Os rios, eles têm regimes de cheias regulares. Durante uma época do ano, o rio enchia, ultrapassava as margens e fertilizava essas margens com compostos orgânicos. Quando o rio voltava para o leito normal, essas margens fertilizadas eram usadas pela população para produzir. Acontece que com o crescimento da população era necessário cada vez mais uma produção intensiva. E às vezes o rio não enchia na época certa. Às vezes a cheia era violenta demais. É daí que vai surgir a figura do Estado para organizar o trabalho da população e construir coisas para poder domar o rio. Construir o que, professor? Construir um dique para evitar que o rio invada o canteiro e destrua a plantação. Construir uma barragem para armazenar água. Construir um canal de irrigação, que é o que você está vendo aí, que levava a água até as plantações. E isso só vai ser possível através da coordenação do trabalho. E é aí que surge esse chamado modo de produção asiático, onde o Estado todo-poderoso. Por que o Estado era todo-poderoso? Porque ele era teocrático, porra. O que é que significa teocrático? O governante era visto como um deus. Professor, e o povo acreditava nessa besteira, que esse homem era um deus. O povo acredita em besteira até hoje. Tem gente que desemborca chinela, meu irmão. Tem gente que tem medo de passar embaixo de escada, velho. Tem gente que acredita em trevo de 4 folhas, meu irmão. O melhor de todos. Tem gente que quando está sentado no chão e alguém passa por cima dele, acha que vai parar de crescer. Se tem gente que acredita nisso hoje, velho, por que não acreditar que o faraó era Deus? Então, como esse Estado era todo poderoso, esse Estado organizava o trabalho da galera. E a galera trabalhava para agradar o seu Deus. Então, através dessa coordenação do trabalho, esse Estado despótico, o que é que significa despótico? Forte, autoritário, tá? De caráter teocrático, ele vai utilizar o trabalho da população para construir grandes obras, como essa daí que você está vendo. A grande pirâmide de Quéops, de um complexo chamado Complexo de Gizé, por exemplo, é uma coisa impressionante. Ela tem 137 metros de altura. É maior do que esse ginásio. Só que esse ginásio foi construído na época moderna, com toda a tecnologia que nós dispomos. Esses caras construíram isso há milênios antes de Cristo. Por volta de 2000 anos antes de Cristo. 137 metros de altura.
E tudo isso feito com a coordenação do trabalho da população. Estima-se que para construir a grande pirâmide de Gizé, ou Gizé, foram necessários aproximadamente 100 mil homens, durante 20 anos, para que aquela pirâmide ficasse pronta. E isso só vai ser possível a partir do momento que o trabalho passa a ser organizado pelo Estado. Tiago, o fato do Egito e da Mesopotâmia utilizarem trabalho da própria população significa dizer que não houve outras formas de trabalho? Claro que não. Então, teve paralelo ao trabalho coletivo um trabalho assalariado? Claro que teve. Um trabalho escravo? Claro que teve. Mas quando a gente pensa em Egito e Mesopotâmia, qual é o modo predominante de produção? Asiático. Que significa o quê? Trabalho coletivo, organizado pelo Estado para grandes construções. Só é possível construir algo dessa magnitude quando um Estado forte organiza o trabalho coletivo da população. Beleza? Tranquilo? Tá dando para entender ou tá rápido demais? Se tá dando para entender, bota a mãozinha para cima assim, de boa. Tá show, né? Vamos para frente, tá? Uma questãozinha de modo de produção asiático. Tá aí, ó, o monstro, certo? Uma questãozinha sobre modo de produção asiático. Dentro de uma certa visão de história, chamada de materialismo histórico. Materialismo histórico é um outro nome para marxismo, tá? Para o pensamento de Karl Marx, beleza? Modo de produção significou a forma como se organiza a sociedade em função do conjunto de relações econômicas. Estou morrendo de medo de me escorar aqui, né? Se eu caísse aqui, é complicado. É capaz de causar um terremoto, né? Vamos nós. Econômicas, mas também políticas e culturais, intimamente ligadas entre si e interferindo umas nas outras. Vicentino Cláudio, está aí a fonte, ele pergunta: o modo de produção asiático foi praticado nas civilizações da antiguidade. Portanto, marque a alternativa correta sobre essa relação de trabalho no Egito Antigo, tá bom? Ou seja, o Egito Antigo é uma das civilizações que vai utilizar esse modo de produção. Então, vamos lá. Foi um modelo também encontrado na Mesopotâmia. Mesopotâmia tinha? Tinha, não é? Egito e Mesopotâmia. Lembra que a gente colocou aí no comecinho do slide. E constituiu uma prática de trabalho pautada na servidão coletiva. Vamos lá, modo de produção asiático. Tem trabalho coletivo? Tem, certo? Em que os indivíduos, exploravam a terra como membros da comunidade. Ou seja, o camponês trabalhava ali naquela terra como membro daquela comunidade. Comunidade. E serviam ao Estado. Mas o trabalho dele era apropriado pelo Estado. Como é que o Estado se apropriava do trabalho desse indivíduo? Ou recrutando, você vai trabalhar na pirâmide tal, você vai trabalhar no canteiro de irrigação. Ou então arrecadando impostos. Parte do que você produzir vai para o Estado, certo? Serviam ao Estado, que era o maior proprietário de riquezas. Pode ser alternativa letra A. Vamos ver só o que é que está errado no resto, tá bom? B, modelo de trabalho baseado no regime assalariado. A principal característica era o trabalho coletivo ou assalariado? Coletivo. Então está falso o item B por causa disso. Item C, a relação de trabalho constituída pela troca mútua de bens e serviços. Claro que não. O trabalho era organizado pelo Estado para que a população trabalhasse e, através desse trabalho, construir as coisas que o Estado precisava. E o item D, foi um modelo de trabalho articulado pelo Estado. Foi. Que monopolizou a riqueza da região. Perfeito. Todavia, os trabalhadores recebiam pagamento em mercadoria. Aí está falso. Não necessariamente existia essa troca de mercadoria por trabalho. Tá? Então, a alternativa correta para a questão, letra A de amor, perfeito. Marque aí. Vamos para o próximo modo de produção. O próximo modo de produção é o modo de produção chamado de escravista.
Onde é que esse modo de produção vai ser predominante? Ele vai ser predominante na Grécia e na Roma na Antiguidade e na América a partir do século XV, indo aí até o século XIX. Por exemplo, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a oficialmente abolir a escravidão. Nós abolimos a escravidão, oficialmente falando, no dia 13 de maio de 1888. Você achava que o nome da rua 13 de maio era só coincidência? 13 de maio de 1888 foi a data oficial da abolição da escravidão no Brasil. Agora um detalhe curioso, para quem vai fazer o S, né? Para quem precisa da história do Ceará. O Ceará foi o primeiro estado, a primeira província a abolir a escravidão. 4 anos antes do Brasil. Então, se o Brasil aboliu em 1888, o Ceará aboliu em 1880, vamos, faça as contas que eu sou de humanas, vamos, 84, né? 4 anos antes. É por isso que o estado onde você vive é chamado de Terra da Luz. Tinha gente que pensava que Terra da Luz era por causa do sol, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, não vai dizer isso por aí não, tá? Terra da Luz, porque nós fomos o primeiro estado a abolir a escravidão. E o Brasil nos seguiu como exemplo, olha só. Tá certo? Depois de 4 anos, o Brasil segue o nosso caminho e vai abolir a escravidão de uma forma geral. Mas aqui 4 anos antes. Inclusive, esse apelido Terra da Luz foi nos sugerido por um grande filósofo, aliás, um grande escritor, um grande intelectual europeu chamado Victor Hugo, que escreveu uma carta ao Ceará parabenizando o Ceará por abolir esse flagelo chamado escravidão e por causa disso chamou essa terra de a Terra da Luz, a Terra da Esperança, tá? Então olha só, esse modo de produção escravista, ele vai surgir aí dentro da sociedade grega e da sociedade romana. Tiago, gregos e romanos sempre utilizaram trabalho escravo? Não. Inicialmente, tanto a sociedade grega quanto a sociedade romana utilizavam trabalho coletivo. Para quem está lembrado das aulas de história, lá do comecinho da sociedade grega e romana, o que existiam eram clãs familiares. Na Grécia, eles eram chamados de genos. E em Roma, eles eram chamados de gens. Nesses clãs familiares, a propriedade era coletiva. O trabalho era igualitário. Com o aumento dessas instituições, aí vão surgindo as cidades. Na Grécia, elas são chamadas de polis. As principais, Atenas e Esparta. Em Roma, a cidade de Roma. E tanto Atenas, quanto Esparta, quanto Roma, fizeram do trabalho escravo uma instituição importante. Na antiguidade, a escravidão era bem diferente da escravidão na América a partir do século XV, certo? Quando nós, que fomos um país que durante 300 anos a escravidão prevaleceu, quando nós pensamos em escravo, geralmente nós associamos escravidão a pessoas negras. Porque durante muito tempo prevaleceu a estrutura da escravidão aqui de africanos. Só que escravidão não está ligada à cor da pele. Escravidão está ligada à condição. A condição de ser escravo não é ser negro. A condição de ser escravo é não ser livre. A condição de ser escravo é ser uma propriedade de alguém. O professor quer dizer que nesses povos aí, gregos e romanos, existiam escravos que não eram negros? Exatamente. Existiam escravos de diversas naturezas, inclusive negros. Mas não necessariamente você precisava ser negro, tá? Então existiam escravos brancos, loiros de olhos claros. Olha a revolta de Espartacus. Espartacus era um trácio. A Trácia, ela fica onde hoje seria ali perto da Itália.
Então os trácios eram pessoas brancas, de pele clara, de olhos claros. Espartacus não era um negro e conduziu uma revolta de escravos contra o Império Romano, uma das mais bem-sucedidas. Chegou a ter um exército de 30 mil escravos e colocou Roma em pânico, tá? Então assim, escravidão é uma condição de liberdade, não uma condição de cor de pele, certo? Então na antiguidade, o que é que denotava as pessoas serem escravas? Duas condições, ou dívida, coloque aí. Na antiguidade, o que é que tornava as pessoas escravas? Duas condições, ou dívida ou guerra. Ou dívida ou guerra. Inclusive, tanto na Grécia quanto em Roma, durante muito tempo, famílias pobres endividadas, olha que negócio maluco, para você ver como é necessário esse negocinho chamado direitos humanos, que hoje é tão combatido por muita gente. Você viu o que é que os Estados Unidos fez agora? Se retirou da Comissão da ONU dos Direitos Humanos. E isso é uma coisa muito temerosa, porque quando um país, que é a maior potência militar, se retira de uma comissão como essa, ele está dizendo que não precisa necessariamente respeitar os direitos humanos. E aí atitudes como a que nós vimos, do aprisionamento de crianças, filhas de imigrantes, são atitudes que vão se tornar cada vez mais comuns. Exatamente porque eu estou dando um indicativo para a sociedade que direitos humanos não é uma coisa legal. E direitos humanos na cabeça de muita gente não é uma coisa legal porque se tornou uma coisa para defender vagabundo. E não é bem assim. Direitos humanos defendem todos os que são humanos. Eu não consigo entender como uma pessoa critica os direitos humanos. Até consigo entender se ela for uma tartaruga. Mas ela não sendo uma tartaruga, eu não sei como uma pessoa consegue criticar direitos humanos, porque ela defende a todos os humanos, inclusive a mim e a vocês, tá? Mas veja só, olha que negócio maluco. Lá na Grécia e em Roma antigamente, quando as pessoas... Vieram algumas perguntas aqui. Exatamente. Vamos lá, por parte. Chegaram 3 perguntas aqui, se vocês me permitirem eu vou responder. A primeira delas é: professor, a China ainda utiliza um modelo de produção socialista e a Venezuela? A China, desde 1978, quando houve uma sucessão política, morreu Mao Tse-tung, em 76, em 78 assumiu o poder no lugar de Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping. Nome de chinês é engraçado, parece nome de brinquedo, né? Deng Xiaoping, o atual presidente chinês, o Xi Jinping, parece nome de brinquedo de plástico. O Deng Xiaoping, quando assume o poder na China, quando se torna o grande líder daquela sociedade, ele vai fazer a abertura. Então a China adotou um modelo chamado um país, 2 sistemas. Um país, 2 sistemas. O país, a China. Os 2 sistemas, capitalista e socialista. Então, do ponto de vista político, a China é o quê? Socialista. O que é que significa dizer que a China é socialista do ponto de vista político? Estado forte, Estado interventor, Estado controlador, Estado autoritário. Um único partido. Na China só tem um partido. Qual é o partido? Partido Comunista Chinês. O maior partido do planeta, com 80 milhões de filiados. Certo? Portanto, é socialista do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, capitalista. Abriu a economia, prevalece as regras de mercado. É isso que o Deng Xiaoping chamava de um país, 2 sistemas. Então, não, a China não continua socialista do ponto de vista da economia. E a Venezuela? A Venezuela está passando por uma transição turbulenta. Desde a década de 90, se implanta na Venezuela um regime chamado bolivarianista, que é o pensamento do Hugo Chávez. Não confundir, por favor, bolivarianismo com bolivarismo.
Bolivarismo é o pensamento do Simão Bolívar, que é o homem que tornou a Venezuela independente da Espanha e queria uma América unida depois da independência, que nós chamamos de pan-americanismo. Isso é o bolivarismo. O bolivarianismo é o pensamento do Hugo Chávez, que vai misturar o pensamento do Simão Bolívar com o pensamento socialista. Então ele tentou implementar características do socialismo, mas o país passa por convulsões que não dá para a gente entender e classificar muito bem qual é o tipo de sistema político e econômico que aquele país vive. Alguns chamam de uma espécie de neopopulismo. Professor, existem empresas capitalistas na Venezuela? Sim. Existe mercado? Existe. Agora, a economia está passando por um processo muito complicado, de inflação, de recessão, de falta de elementos básicos, principalmente para a população mais pobre. Professor, o nome da cidade de Redenção tem algo relacionado ao fim da escravidão no Ceará? Tem. Inclusive, ela é Redenção por causa disso, porque é o primeiro município a fazer. Chamava-se antes de Redenção Acarape. Aí, como foi o primeiro município a fazer, muda de nome para Redenção, que significa libertação. Tá? Professor, a sociedade asteca, incas e maias também utilizaram essa forma de manipulação de água para a agricultura e para levar água para todo o seu território? Em maior ou em menor grau, sim. Eles eram muito engenhosos e astuciosos na questão da manipulação da água, certo? Mas, por exemplo, os astecas e os incas muito mais do que os maias. Inclusive, uma das suspeitas do final da civilização maia vão ser secas. Ou seja, as secas atingiram eles tão profundamente que eles não conseguiram sobreviver. As cidades entraram em guerra e se destruíram. Agora, astecas e incas eram bastante engenhosos, né? Os incas, por exemplo, eles faziam um sistema de agricultura em terraços. Eles construíam na montanha terraços. Nesses terraços eles plantavam, lá em cima da montanha tem neve, no período do verão essa neve derrete e vira água, e a água desce a montanha. Eles estudavam por onde é que a água passava e construíam os terraços no meio do caminho. Então são civilizações prodigiosas nesse sentido, sim. Voltando aqui para a questão do modo de produção escravista. Na Grécia e em Roma, famílias pobres e endividadas tinham direito de vender os seus filhos como escravos. Então esse sistema escravista, que era a base da sociedade grega e romana, ele também gerava muito conflito social, porque ele incidia principalmente sobre as famílias mais humildes, as famílias mais pobres, as famílias que não tinham tantos bens, certo? É por isso que tanto na Grécia quanto em Roma, presta atenção no que eu vou dizer, a escravidão por dívida vai acabar. Quem é o responsável pelo fim da escravidão por dívida na Grécia? Aqui são os tipos de escravidão, tá? O responsável pelo fim da escravidão por dívida na Grécia? Solon. Então bota aí no teu materialzinho. Esse cidadão, Solon, acaba com a escravidão por dívida na Grécia, tá? E em Roma, professor, o que é que acaba com a escravidão por dívida? Uma lei chamada Licínia Sextia. Essa lei que vai ser fruto do confronto entre patrícios e plebeus, que vai acabar, que vai extinguir com a escravidão por dívida. Mas a escravidão por guerra continua acontecendo, tá bom? No século XV vai vir o descobrimento da América, 1492, Colombo. Em 1500, o descobrimento, entre aspas, do Brasil. Professor, por que entre aspas? Porque existe uma dúvida histórica se foi um descobrimento ou uma tomada de posse de terra. Alguns historiadores afirmam que a coroa portuguesa já sabia da nossa existência e mandou a frota apenas para tomar posse. Só que existe uma grande divergência em relação a isso. Então, assim, o fato é que, a partir da colonização da América, vai existir uma necessidade de mão de obra para a lavoura. E a população nativa americana, que vivia no território brasileiro, não era acostumada a isso. E a igreja tinha outros planos para os índios. Daí, a escravidão moderna vai ser reinventada.
essa escravidão moderna não vai utilizar mais o argumento da guerra ou da dívida. O argumento que vai ser utilizado é a necessidade de pegar esse africano e salvar ele do pecado. Quando ele era trazido da África para a América, ele vinha dentro de uma perspectiva religiosa. Aqui ele ia ser batizado, receber um nome cristão, conviver entre os cristãos com as práticas cristãs e ele podia alcançar a salvação. Então, o principal argumento legitimador da escravidão é a religião. E o principal argumento econômico é o lucro que o tráfico vai trazer. Um escravo era algo caro. Dependendo do escravo, ele era o preço de um carro popular. Principalmente se ele falasse português. São os chamados escravos ladinos. Os escravos que não falavam português eram os boçais. É daí que vem a expressão, quando alguém fala com você e você não fala, a pessoa te chama de boçal. Era o negro que não falava português, chamado de boçal, tá? Então, essa escravidão moderna, ela vai acontecer principalmente por conta do tráfico. O tráfico era uma atividade que gerava muito lucro para muita gente. Gerava lucro para o traficante, gerava lucro para quem fornecia coisas para o tráfico. Quem trabalhava com correntes, quem trabalhava fornecendo comida, quem trabalhava fazendo navios. Tudo isso gerava dinheiro e, obviamente, para a coroa portuguesa, tá? E para quem se dedicou à atividade do tráfico negreiro. Então, esse modo de produção era fundamental. Tiago, o escravo era usado em quê? Em muita coisa. O escravo era usado no campo, o escravo era usado na cidade, o escravo era usado de diversas formas possíveis. Cuidado com o pensamento bobo. O que é o pensamento bobo? Todo escravo sofre. Não, nem todo escravo sofre. Professor, tinha escravos que tinham condição de vida boa? Sim. Existiam mecanismos de aliviação da tensão do sistema escravista? Sim. O senhor pode citar um desses mecanismos para mim? Posso. Anote aí no seu caderninho. Brecha camponesa. Brecha camponesa. Tiago, o que era a brecha camponesa? Era uma camponesa distraída que ia cruzar as pernas e ia negar? Não, nada a ver. Brecha camponesa era um mecanismo que aliviava a tensão no sistema escravista. Como, professor? Quando o senhor de engenho percebia, geralmente avisado pelos seus funcionários, que um casal de escravos se formava, os escravos viviam ali dentro da senzala. A senzala é um ambiente de violência e de promiscuidade sexual. As pessoas pensam inocentemente que pessoas oprimidas, pelo fato de serem oprimidas, são solidárias uma com a outra. Muitas vezes o desejo do oprimido é ser o opressor. E o escravo, quando estava ali dentro da senzala, e o outro dava chance, ele matava. Muitas vezes eles eram de tribos inimigas, povos inimigos, então eles faziam pequenos bandos. Guardando as devidas proporções, claro que são distâncias enormes no tempo, é mais ou menos o sistema dos presídios. Quando você entra num presídio, ou você vai para uma facção ou para um grupo religioso, não? É mais ou menos a senzala. Ou você ficava num grupo, ou você se ferrava. A possibilidade de você sobreviver sozinho, sendo individual, era mínima, era rara, tá? Então assim, quando o senhor de engenho percebia que dentro da senzala se formava um casal, o que ele fazia? Para evitar que gerasse um problema, que um negro desse em cima da mulher de outro negro, e os dois brigassem, um matasse o outro e ele perdesse dinheiro, ele tirava esse casalzinho de dentro da senzala e dava para esse casal uma casa. Dava para esse casal uma roça. Eles podiam plantar nessa roça. O que eles produzissem, uma parte eles davam para o Senhor, outra parte era deles. Eles podiam vender a produção, eles podiam ter dinheiro, eles podiam comprar a liberdade de um deles ou dos filhos. Esse sistema que aliviava a tensão era chamado de brecha camponesa. Um outro sistema, professor, esse daí eu já sabia, digo um outro sistema de aliviamento da tensão, as irmandades religiosas, coloque aí, as irmandades religiosas. Entre elas, uma se destaca. Anote embaixo de irmandades religiosas.
Irmandade de Nossa Senhora, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Era uma irmandade religiosa de homens negros, que por serem homens, mesmo sendo escravos, eram religiosos, eles tinham algumas liberdades. Como, por exemplo, o quê? Fazer festas. Conseguir patrocínio dos seus senhores. Construir igrejas. Se enterrar no terreno dessas igrejas. Alguém aqui conhece a Praça dos Leões? Levanta os braços. Na Praça dos Leões tem uma igreja, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, feita por escravos. E alguns acreditam, alguns historiadores cearenses acreditam, que nas fundações daquela igreja existem escravos enterrados. Escravos que construíram aquela igreja, tá? Boa. Essa daqui, qual a diferença entre o socialismo e o comunismo? Eu vou responder no finalzinho, tá? A gente está já chegando lá. Aí eu respondo qual é a diferença, tá? Então esse modo de produção escravista, ele vai ser caracterizado por isso. A utilização de pessoas como propriedade para produzir, que eram utilizadas em diversas atividades. Tá bom? Aí vamos para frente. Vamos fazer uma questãozinha de escravismo, tá bom? Indique quais das afirmações abaixo estão corretas. No mundo de produção escravista, o senhor tem a propriedade tanto dos meios de produção, como sobre o próprio escravo, e a produção por ele criada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O senhor é dono dos meios, por exemplo, ele é dono da terra, tá bom? E ele é dono de quem trabalha? O escravo. E ele é dono do que o escravo produz? O açúcar, tá bom? Então, verdade é o que diz o item 1. Item 2. Filósofos, como Platão e Aristóteles, condenavam veementemente a escravidão como algo indigno à condição humana. Olha como o vestibular é sacana, né? Vestibular parece ex-namorado, né? Pega só no teu pé, né não? Ele vai exatamente onde sabe que é o teu ponto fraco. Tu pensa assim na tua cabecinha, ó. Bom, filósofos são pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes combatem a escravidão. Na Grécia, não. Esses filósofos, eles participavam de uma camada aristocrática da sociedade. Platão, ele tinha uma frasezinha interessante. Qual era a frasezinha de Platão? Pessoas inteligentes não conversam de coisas inteligentes na frente de pessoas comuns. Você consegue pensar em algo mais snob do que isso? Então, esses caras eram aristocratas, pertenciam a uma camada alta da sociedade. E, para eles, a escravidão era vista como algo natural. Aristóteles, que é um dos maiores filósofos gregos, um dos pais do pensamento racional, da lógica, ele vai dizer que os homens são assim. Alguns naturalmente dotados do trabalho intelectual, e outros naturalmente feitos para o trabalho braçal. Inclusive, olha só, presta atenção, para os gregos, a escravidão era fundamental para o desenvolvimento da filosofia. Enquanto o escravo trabalhava e fazia a parte pesada, o homem tinha liberdade para se dedicar ao que era mais importante, que era o trabalho intelectual. É uma coisa que o grego vai chamar de ócio produtivo. Enquanto que o escravo está trabalhando, o homem livre está pensando e através do pensamento desenvolvendo a filosofia. Então o item 2 está falso, tá? Item 3. Embora inicialmente os gregos usassem como mão de obra predominante a escravidão, à medida em que criaram a sociedade democrática, essa instituição foi completamente abolida. O que foi abolida na Grécia foi escravidão por dívida, não a escravidão por guerra que continuou existindo. Democracia e escravidão na Grécia conviveram muito bem, tá? Item 4.
o trabalho escravo estimulava a atividade produtiva e o progresso tecnológico. Muito pelo contrário, ele mantinha as coisas do jeito que estava. Ele não desenvolvia a tecnologia. As pessoas não queriam mudanças, tá? Então a alternativa correta, somente a letra 1, apenas a letra 1. Beleza? Vamos para o próximo modo de produção. Agora eu vou dar uma agilizada, viu, galera? Porque senão não vai dar tempo da gente terminar. Modo de produção feudal, ele vai originar onde? Idade Média. Tiago, como é que começa a Idade Média? Com a queda de Roma. Professor, por que Roma vai cair? Porque ela foi invadida pelos povos bárbaros. Particularmente os chamados bárbaros germanos. No ano de 476 d.C., eles invadem o Império Ocidental, destroem Roma e começa a partir daí a chamada Idade Média. A Idade Média começa no século V e se estende até o século XV. Tá? Esse período de 1000 anos, ele é dividido em dois momentos. A Alta Idade Média, e se tem uma alta, tem uma Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, século V ao século X, o feudalismo ele vai se formando. E na Baixa Idade Média ele vai entrando em decadência, ele vai entrando em colapso. Tá? Esse modo de produção ele vai ser predominante nesse período. O que é que vai caracterizar esse modo de produção? Primeiro, a propriedade da terra era fundamental. Então toda a produção acontecia dentro de uma instituição chamada feudo, certo? Dentro do feudo as pessoas viviam e dentro do feudo as pessoas faziam tudo que precisavam. No feudo o cara produzia o que ele ia comer, no feudo ele produzia o que ele ia vestir e no feudo ele produzia o que ele ia usar. Se no local onde eu vivo, eu produzo o que eu como, o que eu visto e o que eu uso, a minha necessidade de comprar é grande ou pequena? Responda para mim, por favor. Eu sou depressivo, fale comigo. Grande ou pequena? Se é pequena, o que é que praticamente não vai existir no feudalismo? Comércio. E quando esse comércio existe, ele é baseado na troca de produto por produto. Como é que se chama essa troca de produto por produto? Escambo. Exatamente, eu ouvi daí, escambo. Tá bom? Então, quando o comércio existia na Idade Média, ele era baseado em escambo. Presta atenção. Se eu faço um comércio baseado na troca, o que é que não vai existir nesse comércio? Dinheiro. Se eu não uso dinheiro, essa economia é uma economia com moeda ou sem moeda? Sem moeda. Portanto, ela é uma economia amonetária, com ausência de moeda. As pessoas praticamente produziam tudo o que precisavam dentro do próprio feudo. Portanto, o feudalismo ele vai surgir da união entre os elementos que vêm dos romanos e que vêm dos bárbaros germanos. Tá? A sociedade feudal ela vai adotar características dos dois povos. Por exemplo, a clientela é muito parecida com a relação entre senhor e servo. Tá? A clientela é uma relação que existia entre os romanos, entre os patrícios e outra classe chamada de clientes. O colonato é muito parecido com a forma como na Idade Média a terra vai ser explorada. As vilas são muito parecidas com os feudos. E a Igreja Católica, que vai ser a principal instituição do final de Roma, também é a principal instituição aí da Idade Média. Dos germanos, o que é que o feudalismo vai herdar? O comitatus, que é uma relação entre o chefe bárbaro e os seus guerreiros, tá bom? A subsistência, que é a produção voltada para o próprio consumo. A economia pastoril, agropastoril, ou seja, eles vão produzir ali dentro do feudo tudo que eles precisam. Quando a gente chegar no modo de produção socialista, eu prometo que eu vou tentar, porque esses assuntos são polêmicos, eu estou fugindo de polêmica, viu? A pergunta é, professor, por que Karl Marx é tão odiado por religiosos? Aí quando chegar, se der tempo,
Estou rezando para que não dê tempo, para que a gente não precise entrar nessas polêmicas. Mas se der tempo eu respondo. Como é que a gente sai de socialismo para o comunismo e por que que o Marx é tão odiado pelos religiosos, tá? Vamos para frente. E o direito consuetudinário, ou seja, baseado nos costumes. A sociedade romana era uma sociedade onde o direito era muito forte. Na sociedade medieval, o direito vai praticamente deixar de existir. Ele vai se basear nos acordos individuais. O principal, o pacto de sucerania e vassalagem, tá? Vamos para frente. Isso é o feudo, ó. O feudo era essa grande propriedade onde se produzia praticamente tudo. Geralmente o feudo era dividido de que forma? Manso senhorial. Ele está usando a palavra aí domínio, mas uma palavra muito comum em provas de vestibular é manso, tá? Então manso é domínio ou terra, tá bom? Manso senhorial. Manso servil ou terras servis. E manso comunal ou terras comunais. Também chamado de tenência. Ainda tem esse terceiro nome. O meu maior medo é que o aluno perca uma questão por causa de sinônimo. Tenência é a mesma coisa que manso, comunal, ou terras comunais, tá? Manso senhorial, as melhores terras, as mais férteis, as mais produtivas. Quem que ficava com ela? O senhor feudal. Manso servil, as terras mais ou menos. Quem é que ficava com ela? Os servos. Mas pertenciam a quem? Ao senhor feudal. Tudo é do senhor feudal. Manso comunal, bosques, pastos, floresta, aquilo que não era cultivado, que também pertencia ao senhor feudal, tá? A sociedade que vivia dentro dessa estrutura, dividida em 3 classes. No topo dessa sociedade, clero. Depois, nobres. Depois, servos, que era a grande maioria da galera, tá? Clero, igreja. Nobres, nobreza. E servos, trabalhadores. Clero e nobres, classes sociais privilegiadas. O que é que significa ser privilegiado? Não precisar trabalhar e viver do trabalho dos outros. Mais especificamente quem? Dos servos, que eram obrigados a pagar uma porrada de impostos. Quais eram os impostos que incidiam sobre os servos? Todos esses daí, certo? Entre eles, destaque, corveia. Quem está aí com o material aberto poderia até anotar esse ponto. Principal imposto medieval. Era a base da relação servil de produção, certo? Em que consistia a corveia? O servo trabalhava obrigatoriamente nas terras do seu senhor. Ele abandonava as suas próprias terras e ia trabalhar nas terras do seu senhor, tá? Isso era a base da produção medieval, era a corveia. Depois da corveia, a talha. O que era a talha? Olha o nome, ó, talha, parte. Uma parte do que o servo produzia para o seu senhor feudal, tá? Banalidades é o imposto pago pela utilização de qualquer coisa dentro do feudo. Por exemplo, se um servo fosse usar os fornos do senhor para assar seu pão, ele pagava. Se ele fosse usar uma ponte para atravessar sua produção, ele pagava. Se ele fosse usar um moinho para moer seu grão, ele pagava. Então tudo que ele usava, ele pagava, tá? Mão morta, quando um servo morria, para o filho dele sucedê-lo, tinha que pagar a mão morta. Ou então, quando um servo ficava tão velho que não conseguia mais trabalhar, o seu filho tinha que pagar a mão morta. Guardando as devidas proporções, é como se fosse aposentadoria. Eu pago para que o meu pai não trabalhe, sacou? Dízimo era uma parte do imposto destinado à igreja. É bíblico, tá? Está na Bíblia que 10% que você ganha, você tem que destinar para a igreja. Então era o dízimo. Em alguns lugares era chamado de tostão de Pedro. Tem até alguns impostos que não estão aí, que eram mais polêmicos. Um dos impostos mais polêmicos que existia era a formariagem. Se você quiser anotar, já que não está aí, formariagem. F-O-R-M-A-R-I-A-G-E-N. Formariagem, tá? Vamos pensar na palavra devagarinho, ó. For, em inglês, para.
Mariage, do francês, é uma das maneiras que é chamada a palavra casamento. Então, for mariage significa para casar. O que significa dizer que o servo, quando ia casar, ele tinha que pedir autorização ao seu senhor. O senhor autorizava o casamento mediante o pagamento de um tributo. Se o servo pagasse, ele podia casar. Se ele não pagasse, ele não podia casar, a não ser que ele pagasse de uma outra maneira. Qual era a outra maneira que o servo podia pagar esse imposto? Deixando o senhor passar a primeira noite com a mulher dele. Por isso que esse imposto era considerado polêmico e dava margem para muitos conflitos. Tem um filme muito legal chamado Coração Valente. É um filme antigo, mas muito bom, e que mostra exatamente esse imposto chamado formariagem, tá? Quando é que o feudalismo e o modo de produção feudal entram em decadência? Ora, se a base do modo de produção feudal é o trabalho do servo na terra que pertencia ao senhor, produzindo para abastecer o senhor e a ele próprio, esse sistema vai entrar em colapso quando o comércio surge. Professor, como é que vai surgir o comércio? A partir do século X, século XI, os laços comerciais eles vão começando a se intensificar. Vão surgindo algumas coisas que vão aumentando a produção. 3 coisas que vão aumentar a produção na Idade Média. Se quiser anotar, bota aí do lado, tá? A ferradura. Para quem não sabe o que é ferradura, é o sapato do cavalo. Professor, o que o sapato do cavalo vai ajudar em aumentar a produção? Cavalo era animal caro, então não era usado para plantio, era usado para guerra. E um dos motivos de não usar o cavalo para plantio era que o casco dele quebrava com facilidade. Então, com a ferradura, o cavalo ele vai ter uma vida útil maior. E depois da guerra, muitos deles eram usados para o plantio. O cavalo é bem mais ágil do que o boi, facilitando essa atividade. Segunda grande novidade, a charrua. C-H-A-R-U-A. Charrua. Tá? Em outras palavras, o arado de metal. A novidade não é o arado. A novidade é o fato dele ser de metal. Metal era algo raro e caro, usado para fazer armas e não ferramentas. Como a sociedade medieval, a partir do século X, se torna uma sociedade menos violenta, porque as guerras vão diminuir, aí sobra mais metal para fazer ferramentas e surge o arado de metal que vai facilitar o plantio. E finalmente os moinhos. Os moinhos que vão moer o grão também vai aumentar muito a produtividade. Antes do moinho surgir, quem é que fazia esse papel de moer o grão? A mulher. Como é que ela fazia isso? No pilão. Passando um dia inteiro no pilão para fazer 1 quilo de farinha. Agora quem é que está fazendo isso? O moinho. E no dia todo ele faz sacas. Portanto, vai aumentar a disponibilidade de alimento. Isso não é nem história não, gente. Isso é biologia. Na biologia, quando numa dada sociedade a quantidade de alimentos aumenta, o que é que acontece com a população? Aumenta. Aumentando a disponibilidade de alimentos, aumenta a população. Certo? A mulher não vai mais precisar fazer esse trabalho, vai ficar feliz. O homem vai estar mais alimentado, vai ficar com mais energia. Qual é o resultado da junção entre mulher feliz e homem com mais energia? Menino. Né? Negada entrava em casa às 6 horas da noite, não tinha televisão, vai fazer o que até 6 horas da manhã? Menino. Queira ou não queira, ainda é videogame de pobre, né? Minha filha vem aqui, pega aqui no joystick, aí pronto. Aí aumentou a população medieval. Beleza? Então, com o aumento da população medieval, começam a surgir novas classes sociais, entre elas a classe dos comerciantes, chamada de burgueses. E aí começam a aparecer as cidades, como essa que você está vendo aqui. Muitas dessas cidades, presta atenção, cercado de muros. E dentro dela o comércio era intenso. E aí, presta atenção no que eu vou dizer agora. Começa a surgir uma outra forma de riqueza, diferente da que existia. A forma de riqueza que existia era a terra. Agora tem uma forma de riqueza chamada dinheiro.
Antes as pessoas nasciam e morriam na mesma classe. Agora as pessoas podem ascender socialmente. O burguês é aquele que vem de baixo e chega em cima. Então essa sociedade ela vai se modificar. E com a mudança dessa sociedade surge uma nova forma de produção, que é o modo de produção capitalista, que a gente vai ver já já, é o nosso penúltimo. Já estamos terminando. Só uma questãozinha de feudalismo para a gente pontuar. Como a gente está um pouco apressado, faltam 10 minutos para eu terminar 2 modos de produção, tá? Eu vou só dar a resposta, tá bom? E aí qualquer dúvida você me contata por e-mail, pelo Instagram, que a gente tira essa dúvida, tá? Resposta dedidada, beleza? Dedindins. Modo de produção capitalista. Nesse modo de produção que surge ali no final da Idade Média, como resultado do aparecimento do comércio das cidades, tá bom? Do surgimento da burguesia, tá certo? A principal característica é a propriedade privada, beleza? A produção voltada para o lucro, certo? E onde existe uma separação, presta bem atenção nessa palavrinha, entre capital e trabalho. Essa é a grande característica. Então o objetivo desse modo de produção, tá bom? É o lucro, é aumentar os bens. E a produção vai ser feita através dessa relação entre patrão e empregado. Beleza? Onde o patrão, o burguês, ele é o dono dos meios de produção. E o trabalhador, ele é o dono da força de trabalho. Isso vai surgir no final da Idade Média e vai se desenvolvendo em fases. Quais são as fases de avanço do capitalismo? Basicamente 3. Primeira fase, vai ali do final da Idade Média até a Revolução Industrial. Como é que se chama essa fase? Capitalismo comercial. Por que capitalismo comercial? Porque a base da riqueza era o comércio e não a indústria. Os países procuravam riquezas em outros territórios. Por exemplo, por que os portugueses vinham de Portugal para cá? Cana-de-açúcar e ouro. Se aqui não tivesse isso, não vinham. Qual era a lógica da exploração nesse momento? Riquezas fáceis. Por que o Ceará foi um território abandonado durante todo o século XV, XVI, só vindo a ser ocupado pelos portugueses no século XVII? Porque não tinha riquezas. Aqui não tinha fácil cana-de-açúcar, não tinha ouro, não tinha pau-brasil. Aos portugueses não vão ocupar não. Professor, e por que o Ceará passou a ser ocupado? Com medo de perder. Nós fomos ocupados devido a uma invasão francesa ao Maranhão. Quando os franceses invadem o Maranhão, aí a coroa portuguesa diz: vamos ocupar o Ceará para não perder esse território. Os territórios que não foram ocupados economicamente, foram ocupados militarmente. Você nunca parou para pensar por que você vive numa cidade cujo nome é Fortaleza? Nós nascemos no pé de um forte. O forte Nossa Senhora da Assunção. Aquele que fica ali na Praia da Leste-Oeste. Certo? Então nós fomos ocupados em caráter militar, para não perder o território. Certo? Então assim, nessa época o que motivava as coisas era comércio. O comércio era que trazia dinheiro. Quando é que esse modo vai ser alterado? Com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial em 1760, na Inglaterra, vai mudar a forma como nós produzimos as coisas. Agora nós não produzimos mais as coisas manualmente, artesanalmente ou através da manufatura. Nós vamos produzir através da maquinofatura. E aí o capitalismo vai entrar num outro nível chamado de capitalismo industrial, onde a gente produz as coisas em indústria. E aí vai se fortalecer esse modelo onde o burguês é dono dos meios de produção e o trabalhador é dono apenas da força de trabalho. Tá? Esse capitalismo monopolista vai aí do século XVIII até o iniciozinho do século XX, onde ele passa a ser chamado a partir daí de capitalismo financeiro. O que é que caracteriza esse capitalismo financeiro? Presta atenção, olhe para cá.
nessa parte do meio, certo? O capitalismo industrial, principalmente no seu momento inicial, por volta ali de 1760, 1780, tá bom? As indústrias eram de pequeno e médio porte, geralmente familiares. Era aquele negócio, fulano e filho, cicrano e irmão, certo? Então, como as indústrias eram pequenas, a quantidade de dinheiro que elas precisavam para fazer uma ampliação do seu negócio era pequena. Só que a partir de 1860, vão começar a surgir os chamados grandes monopólios, trustes, holdings, cartéis. É só você pensar assim na sua cabecinha, ó. Primeira fase da Revolução Industrial, pequenas empresas. Segunda fase, grande. É só você pensar assim, ó. Primeira fase, não existe uma Ford. Só existe uma Ford na segunda. Não existe uma Volkswagen. Só existe uma Volkswagen na segunda. Não existe uma IBM. Só existe IBM na segunda. Não existem grandes empresas. Grandes empresas, segunda fase para frente, tá? Aí o que acontece? Nessa fase financeira, as empresas são tão grandes, tão grandes, tão grandes, tão grandes, que qualquer movimentação de capital não é interessante que seja feito com capital da própria empresa, porque ela é muito grande. Então o que as empresas vão fazer? Elas vão recorrer aos bancos. Então os bancos passam a ser os grandes agentes de financiamento do desenvolvimento, emprestando dinheiro ou fazendo negociação das empresas. Muitas empresas vão transformar o seu patrimônio em ações e vão vender essas ações no mercado como forma de captar recursos. E quem faz essa negociação é o banco. Por isso que esse capitalismo é financeiro, tá certo? Então o modo de produção capitalista é caracterizado por isso. A propriedade privada, a produção voltada para o lucro, a separação entre capital e trabalho e muitas vezes essas fases aí. Uma onde se valorizava o comércio, a outra onde as indústrias passam a produzir e a outra onde os bancos passam a ser as grandes peças do jogo, tá bom? Aí a questãozinha sobre revolução, sobre modo de produção capitalista, resposta correta a todos os itens, tá? Era uma questão que eu gostaria de fazer porque vocês têm muita dificuldade de marcar todos os itens como correto ou todos os itens como falso. Ó, deixa eu dar uma dica, viu? O segundo ano acabou. Agora vocês são pré-vestibular, tá bom? Por que o tio, a tia, o professor, a professora, até o segundo ano, não colocava todos verdadeiros ou todos falsos? Porque ele sabia que muitas vezes tu ia para a prova sem estudar, não é verdade? Aí o que tu fazia? Sem saco, sem paciência, marcava tudo verdadeiro ou tudo falso. Aí para ele não te dar uma questão de graça, ele sempre colocava uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira, uma falsa. Para tu não ganhar todas as questões. Só que essa fase acabou. Tu vai para um vestibular. E tem muitos vestibulares que colocam sim todas verdadeiras, todas falsas. Mas a tua cabeça ainda está lá no segundo ano. Não, não pode, tudo verdadeiro. Não, está errado. Aí tu perde questão, tá? Então, por favor, cuidado com isso, viu? Todos verdadeiros. Finalmente, modo de produção socialista. Esse modo de produção ele vai aparecer com o quê? Teoricamente, com o pensamento de Marx. Certo? Lembrando que o pensamento de Marx não é o único pensamento socialista. Existem diversos tipos de socialismo. Socialismo utópico, socialismo cristão, tá? Esse socialismo aqui é o chamado socialismo científico, porque o Marx acredita que o modelo dele é baseado na ciência, o que ele vai chamar de materialismo histórico, materialismo dialético. Característica desse modo de produção: a propriedade não é mais privada. A propriedade agora é coletiva. Ela pertence à sociedade e é controlada pelo Estado. É por isso que é muito complicado dizer que Venezuela é socialista, sacou? Porque existem empresas privadas, embora exista um Estado interventor, certo? No modo de produção socialista, como Marx pensava, a propriedade era coletiva e controlada pelo Estado, tá bom? No capitalismo, o Estado é mínimo. Qual é a função do Estado no capitalismo? Te fornecer três coisas: a tua vida, a tua liberdade e a tua propriedade.
Fora isso, o resto é teu. Quer ter saúde? Pague. Quer ter educação? Pague. Quer ter bens? Pague. Não tem dinheiro suficiente? Trabalhe mais. Procure um segundo emprego. Age diferente. Faça com que seu produto seja um produto ambicionado pela sociedade. É assim que você avança, pelo menos em nível de teoria. No Estado socialista, também em nível de teoria, o Estado ele vai te fornecer as coisas. O Estado te fornece saúde, educação, segurança, lazer, transporte. Então, se o Estado te fornece tudo, qual é a tua necessidade de comprar? Nenhuma. É por isso que tu não precisa correr tanto atrás de salário. Geralmente, nos países socialistas, os salários são baixos exatamente para inibir a competição. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Se acontece ou não, aí é outra história. Se deu certo ou não, aí é outra história. Mas a lógica é essa. O Estado te fornece tudo, então tu não precisa de nada. Tu não precisa competir, tu não precisa sair trabalhando feito um desesperado atrás de dinheiro. Porque o Estado te fornece as coisas. Tá? A propriedade é coletiva, controlada pelo Estado. A população trabalha não por dinheiro, e sim pelo seu papel. Eu sou professor. Dou 52 aulas por semana. Por quê? Grana. Tem outro motivo, professor? Nenhum. Professor, se eu não gosto da gente, não gosto, mas gosto mais da grana. A grana é que faz esse papel. Eu tenho uma perspectiva de ascensão dentro do capitalismo. Se eu estivesse no socialismo, o que é que eu faria da aula? O meu papel social. Qual é o meu papel social? Dar aulas. Eu preciso dar aulas porque você precisa receber. E você precisa receber porque um dia eu que vou precisar de você. Então, na teoria, presta atenção, na teoria é muito bonito. Na teoria, dentro do Estado socialista, quando todo mundo tivesse consciente do seu papel, o médico vai para o consultório porque precisa clinicar, o professor vai para a sala de aula porque precisa dar aula, o engenheiro vai para a obra porque precisa construir, o pedreiro vai para a obra porque precisa ajudar o engenheiro. E a diferença do salário entre o engenheiro e o pedreiro era mínima, não era absurda. Essa é a ideia do socialismo. Um médico e um pedreiro são importantes, cada um da sua forma. O médico não sabe construir casa e o pedreiro não sabe operar. Essa é a ideia dos caras. Então, quando todo mundo tivesse consciente do seu papel, aí o Estado deixa de existir. Porque a função do Estado é colocar a sociedade na linha. Se todo mundo está na linha fazendo o que tem que fazer, para que o Estado? Aí o Estado deixa de existir e vai-se para um comunismo. Então, respondendo à primeira pergunta, como é que você sai do socialismo para o comunismo? Quando todo mundo está consciente do seu papel. Marx não previu quanto tempo duraria isso. Podia ser 1 ano, podia ser milênios, até a sociedade se adaptar a essa nova forma de enxergar as coisas. Sacou? Aí evolui-se para o comunismo. No comunismo seria uma sociedade sem Estado. O que é que caracteriza essa sociedade? Basicamente 2 regras. Meu direito termina onde começa o seu e as decisões são tomadas em caráter coletivo. Ponto. As trocas são voluntárias, não existe mais propriedade, a propriedade é coletiva, comunal, igualitária. Essa é a ideia do comunismo, uma sociedade sem Estado, sem propriedade, onde as trocas seriam voluntárias e igualitárias, tá? Tá, e só terminando. E a última pergunta que me fizeram, tá? Professor, por que as religiões elas são tão contrárias a Marx? Marx acredita que a sociedade ela se forma de 2 coisas, a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura é a riqueza de uma sociedade. Em torno dessa riqueza tem uma classe que domina e uma classe que é dominada. Quem é dominante, obviamente, quer continuar assim. Quem é dominado quer mudar essa situação. Então, essas 2 classes são antagônicas e elas vivem numa eterna luta. E essa classe que é dominante, ela cria a superestrutura. A superestrutura é o que é criado para manter a dominação. E na perspectiva de Marx, uma dessas coisas é a religião. Então, para Marx, por favor, claro, viu? Para Marx, não para o professor Tiago. Viu? Pelo amor de Deus. Para Marx, a religião é o ópio do povo. É uma forma de dominação. Então, num Estado marxista, não existiria religião. Marx quer destruir a religião. Por esse motivo,
as religiões não gostam do marxismo. Tá bom? Valeu, obrigado, abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.